DNA da ditadura está no espírito evangélico. Os evangélicos sempre apoiaram as ditaduras, sempre. Se você acompanhar a história toda, de Martinho Lutero para cá, 100 anos depois, eles já estavam com os grupos majoritários. Ah, é? É. E aqui no Brasil, eles já chegaram se apoiando nos grupos de poder. Então, os primeiros evangélicos que chegaram se apoiaram no poder maçônico, que era um dos maiores poderes políticos não partidários do país, era a maçonaria daquele tempo. Aí foi crescendo. Quando a gente chegou, por exemplo, na ditadura militar, de 64 para cá, os evangélicos estiveram dando apoio à ditadura geral. Eu me lembro que eu já era pastor presbiteriano desde a década de 70, quando começou a haver abertura, o que tinha de pastor zangado, chateado com essa abertura, que vai trazer essas coisas para nós, a gente quer os militares. Até porque naquele tempo a grande maioria das pessoas mais ranqueadas no meio evangélico eram PMs e bombeiros. Quase 25% da PM era composta de evangélicos. Você vê que todos os corais e as bandas de exército, de polícia militar, de onde quer que haja essas bandas institucionalizadas nas corporações, 80% deles, dos membros, são evangélicos de igreja que cantam no coral. Então, só depois de algum tempo, de uns 25 anos para cá, é que você começou a ter evangélicos oficiais, evangélicos majores, ou coronéis, ou raramente um general, mas é um grupo que está habituado à subserviência de comandos. Por isso também, as maiores igrejas evangélicas do Brasil, todas elas são governadas por algum coronel, por algum cacique religioso. Que não estou falando de um coronelismo militarizado, eu estou falando da atitude coronelesca, de dominação. São pessoas que ganham vitalicidade dos seus cargos e que ficam 30, 40 anos. Um povo que fica 30, 40 anos sobre a mesma cabeça, a mesma dominação, a mesma opinião, a mesma repetição, entra num processo de condicionamento horroroso, como nenhum outro grupo do país consegue condicionar tanto os seus membros quanto as comunidades evangélicas. É uma lavagem cerebral que eu, que trabalho também do lado de cá como psicanalista e atendo gente no meu programa todo dia, além de falar e pregar, eu ouço as perguntas. Meu querido, a doença mental cristã evangélica é incomparável. 70% das pessoas que estão nas clínicas psiquiátricas são oriundas e egressas de igrejas evangélicas. É gente que pirou. Pirou porque tinha vontade de dar a bunda. Aí o cara disse, se você der, é o inferno. Aí o sujeito fica ali, Espírito Santo, eu estou pecando contra ti, Espírito Santo. Quem é que consegue passar a vida inteira dizendo que está pecando contra Deus sem enlouquecer? A vida inteira dizendo, eu estou no inferno, hoje eu estou no inferno. Eu preciso ficar pelo menos 3 meses sem comer minha namorada, para eu não ficar afastado da ceia do Senhor. Depois de alguns anos, não tem mente que suporte um negócio desse. A pressão dessa resistência a um Deus todo-poderoso e todo perverso e todo caprichoso e todo cheio de mimimis é insuportável. É um Deus, sinceramente, que eu posso ser o Deus dos evangélicos, porque eu tenho mais alma do que o Deus dos evangélicos. Eu tenho mais misericórdia do que o Deus dos evangélicos. Eu tenho mais trato e respeito humano do que o Deus dos evangélicos. Então o cara fica criado, é criado ali dentro, vai sendo condicionado ali dentro, mas a natureza dele é humana e ele vive no mundo com todas as manifestações idiosincráticas ou de desejos particulares e pessoais eclodindo e se manifestando dentro dele, e tudo é pecado, de acordo com essa concepção. Não tem mente que aguente, é muita gente. Quem não é internada fica, no entanto, de certa forma, obnubilada, meio desequilibrado. O cara é funcional,
para saber quantas jujubas tem aqui nesse cálice. Mas ele não é funcional para um raciocínio filosófico e abstrato. Ele está acostumado a entregar o pensamento dele para outro dizer o que ele deve pensar. E, cara, não tem nada mais horrendo do que... Uai, seu app de vídeos curtos.